Bem, a gente estava falando agora há pouco ainda sobre China, e já quero ouvir também a opinião do Vandick em relação especificamente, Vandick, sobre essa questão imobiliária, né? Essa crise imobiliária no seu modo de ver aí, se você acha que de fato já pode ter chegado ao fim do poço ou a gente ainda pode ver o problema ficar ainda mais grave. Bom dia, Dumas, tudo bem? Como é que você está? Bom dia. Bom ver você e ouvir você. Sempre uma aula de economia. Paula, o total de exposição passa de 600 bilhões de dólares. Tá? Esse é o total de exposição. Na China, 90% da população, e olha que grande parte dessa população é miserável, tem casa. 20% da população chinesa tem mais de 2 casas. É um Brasil inteiro com pessoas que têm mais do que uma casa, desculpe, que tem 2 ou 3 casas. Das 50 maiores incorporadoras da China, 34 já estão em default no mercado internacional. Quer dizer, nós temos um problema que ainda nem saiu a ponta do iceberg. 30% do PIB chinês depende de real estate e pior, 70% do patrimônio das famílias chinesas é investido em real estate. Então nós temos um problema de debasamento da economia que vai atingir diretamente o consumo. Consumo mundial, em média, cerca de 50% do PIB. Estados Unidos sendo mais, União Europeia um pouco menos. A China é 38%, 40% do PIB. E você está em deflação, que significa que as pessoas não vão sair às compras. Parte da deflação tem porque a pessoa está sentindo um efeito riqueza, só que é o contrário. Né, porque o seu patrimônio foi debasado, as pessoas estão se sentindo mais pobres. Então essas pessoas vão apertar o cinto. Por isso que é tão difícil você ativar a economia chinesa do lado da demanda. Então você tem aumento de produção industrial, esse aumento de produção industrial, a ideia foi tirar os investimentos dirigidos para o real estate e construção civil para a produção de carro elétrico e baterias elétricas. Por isso que você tem uma invasão no mundo de carros chineses a preços muito baratos. Por exemplo, 70% dos carros na Noruega, que é o país que mais utiliza em termos de percentual total da frota, ainda que seja um país pequeno em termos de população, mas 70% da frota é de carro elétrico chinês. É por isso que você tem, inclusive, eu sou um fã dele, mas eu sou obrigado a apontar as inconsistências. Você tem um grande capitalista, né, um grande liberal como o Elon Musk, pedindo para o governo, tanto dos Estados Unidos como da Europa, banirem a importação de carros chineses. Quer dizer, de fato, os chineses estão fazendo essencialmente um dumping de carros, né, um dumping de carros. Eles têm uma tecnologia muito boa, os carros têm qualidade. Hoje, os carros chineses elétricos são provavelmente os melhores carros desta gama no mundo, mas eles estão sendo vendidos porque é a maneira que o governo chinês encontrou de ter um nicho onde eles podem entrar globalmente e que existe uma aceitabilidade por parte dos consumidores. Agora, de novo, é o dirigismo do capitalismo de Estado, né, que a gente está tentando copiar aqui no Brasil. Fecharam a porta para o real estate, fecharam a porta para a construção civil. Para vocês terem uma ideia, Guangzhou é uma das províncias mais pobres da China em termos de PIB per capita. Você sabe quantas pontes tem em Guangzhou? 1.750 pontes. Quer dizer, falaram para o chinês lá, precisa crescer 5%. O chinês olhou para um lado, já olhou para o outro e falou, o que eu posso fazer? Vou construir ponte. A mesma coisa acontece com linha férrea. A China tem linha férrea que ela construiu em menos de 40 anos. Né? A malha é maior do que toda a Europa. Né? Não é razoável. Não, apesar de ter 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, essas pessoas não têm condições de viajarem de trem. Né? E existem regiões que são muito pobres e muito desoladas. E essas regiões têm acesso a trem-bala, né? Trens de velocidade alta. Quer dizer, o dirigismo chinês fez o que aconteceu no regime militar brasileiro nos anos 70, a conta chegou.
E simplesmente agora, como eles não têm uma dívida externa denominada em moeda que não é a deles, a dívida deles é interna, mas é 300% do PIB, está querendo sair dessa enrascada vendendo carro para a gente.